Na sua tela você já vê os nossos analistas de política, Renata Varandas e Caio Junqueira. Renata, começo com você. Boa noite. É uma enorme crise que se abre neste momento no governo federal. Essa demissão de Silvio Almeida vai ser suficiente para o governo estancar essa crise rapidamente? Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para o Caio, boa noite a todos. Olha, Márcio, eu acho que politicamente, sim, estanca bem a crise. Na minha avaliação, o presidente agiu com uma celeridade que o caso pedia. A partir do momento em que esse assunto teve publicidade, Lula seguiu aquela cartilha. Chamou todo mundo para conversar, ouviu todo mundo, tomou uma atitude. A gente sabe que o presidente tem um perfil muito conciliatório e ele tentou, por meio dos ministros da CGU, Vinícius Carvalho, e da AGU, Jorge Messias, sugerir a Silvio Almeida, e olha, eu estou sendo muito delicada usando essa palavra, sugerir, que ele pedisse demissão justamente para evitar o quê? Que ele fosse demitido. Desde cedo, Márcio, todas as minhas apurações iam exatamente nesse sentido, de que a situação de Silvio Almeida estava insustentável. E foi justamente essa palavra usada na nota da Secretaria de Comunicação Social, que até o Pedro falou, né, que por sinal foi uma nota muito contundente, que diz que considerava insustentável a manutenção do ministro no cargo. Uma outra apuração é que até o último momento, até a última palavra do ministro, o ministro Silvio Almeida, agora ex-ministro, acreditava que iria conseguir convencer o presidente de que é inocente. Bom, até agora a ministra Aniele não se manifestou, como o Pedro nos falou, ela está lá no Palácio do Planalto agora com o presidente Lula, mas ela está em silêncio, pelo menos publicamente, e por sinal ela tem sido bastante pressionada e bastante demandada a falar, a contar a versão dela, mas por enquanto ela tem preferido manter o silêncio, até mesmo para tentar se preservar ali minimamente, né? Mas para mim essa demissão ela é muito clara. O governo se viu num beco sem saída, porque esse é um governo que passa o tempo todo levantando uma bandeira, ou pelo menos tentando levantar uma bandeira de que não tolera qualquer tipo de violência contra as mulheres. Claro que essa história não vai acabar aqui, vai ter investigação policial e a gente sabe que tudo isso demora muito, mas politicamente Lula agiu rápido e a crise política está estancada, sim. Pelo menos neste momento, né, Renata? Porque é preciso que essa investigação vá a fundo para saber principalmente quando a ministra Aniele Franco fez as primeiras denúncias. Se ela já tinha falado disso no passado, com outros colegas do Ministério, talvez com algum órgão investigador. Se essas investigações foram à frente ou se foram meio que escanteadas por este governo. Isso ainda precisa ser apurado e a gente vai tentar levantar isso ao longo dessa conversa, dessas nossas conversas no CNN Prime Time. Agora, o Caio chega aqui para trazer um ponto de vista de relação mesmo entre esses ministros, Aniele Franco e Silvio Almeida. Sabedores que somos, né, Caio? Boa noite para você, que eles eram muito poderosos, a Aniele ainda é, no governo Lula neste terceiro mandato. Isso, Márcio. Boa noite, Renato, boa noite a todos. Márcio, essa crise, ela começa antes, ela não começou ontem com as denúncias, né? Ela começa já, a semente dela, vamos dizer assim, o embrião na transição de governo. Após a vitória do Lula, no final de outubro de 2022, começam ali os debates sobre a distribuição de espaços de poder